Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e meio ambiente e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. O programa de hoje é dedicado, claro, em grande parte à COP26. Países desenvolvidos retomam o compromisso de destinar 100 bilhões de dólares por ano para projetos que contenham a mudança climática nos países em desenvolvimento. A ideia é aumentar esse valor, como propõe o Brasil, aliás, a partir de 2025. Os países também chegam a um acordo sobre os pontos principais da perspectiva dos interesses do Brasil em relação à regulamentação do mercado de carbono. Estados Unidos e China se comprometem a adotar ações para conter o aquecimento global em, no máximo, 1,5 grau centígrado, reduzir as emissões de metano, preservar as florestas e abandonar gradualmente o carvão. Mais de 1.000 empresas, incluindo 30 do Brasil, firmam o compromisso de adotar ações concretas, baseadas na ciência, para também não permitir um aquecimento acima de 1,5 grau até o fim deste século. Temos a participação do Carlo Pereira, diretor executivo no Brasil do Pacto Global da ONU, que conduz essa iniciativa. E a Associação Brasileira de Desenvolvimento, que reúne 31 instituições financeiras, firma acordo com a ONU para acelerar o financiamento do desenvolvimento sustentável no Brasil. O presidente da associação, Sérgio Gusmão Suchodolski, falará sobre as ações concretas. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. Os países desenvolvidos reafirmaram o compromisso de repassar ao menos 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento para projetos de desenvolvimento sustentável. Isso entre os anos de 2023 e 2024. Nesse período haverá então negociações para aumentar esse repasse, esse valor anual a partir de 2025. Lembrando que lá em 2009 os países desenvolvidos haviam feito esse compromisso e reafirmaram no Acordo de Paris de 2015, seria a partir de janeiro de 2020, mas o dinheiro não veio. O Brasil tem pressionado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, propôs que fosse $1 trilhão por ano. Não sabemos se vai chegar a esse montante tão alto, mas, de qualquer forma, essa pressão parece estar funcionando para que esses valores aumentem a partir de 2025. Antes da COP26, o presidente da conferência, o ministro britânico Alok Sharma, havia pedido aos ministros do meio ambiente da Alemanha e do Canadá para que trabalhassem juntos para produzir um plano de entrega sobre esse compromisso dos 100 bilhões. E para demonstrar como e quando os países desenvolvidos cumprirão suas promessas. Essa é uma reivindicação do Brasil. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fala em emergência financeira, ou seja, ao lado de uma emergência climática, há também uma emergência de os países desenvolvidos realmente colocar a mão no bolso, abrir os seus cofres, nós estamos falando de dinheiro público, para financiar os projetos, sobretudo por meio de doações para os países mais pobres. A Alemanha se comprometeu a destinar 7 bilhões e 800 milhões de euros ao longo de 5 anos. O Canadá, 5 bilhões 300 milhões de dólares também ao longo de 5 anos. E o Reino Unido, 15 bilhões e 500 milhões de dólares entre 2021 e 2026. Isso, no caso do Reino Unido, é um compromisso para o financiamento do clima. Todo esse dinheiro agora deve então ser repassado para esse fundo, chamado de financiamento do clima. Outro ponto fundamental, até mais importante para o Brasil, é o mercado de carbono. Qual é a ideia? São os países e as empresas que emitem, que têm metas de redução das emissões, comprarem créditos de países que têm condições de absorver o carbono por meio, por exemplo, de
florestas, comprar esses créditos pode ficar mais barato do que para as indústrias, para as empresas investir na redução das emissões, na tecnologia, no seu modo de produção. Então, esse é um projeto, um plano que já existe há muito tempo, desde lá do Protocolo de Kyoto, de 97, quando se criou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Agora foi substituído por um programa com outro nome, mas a ideia ainda é a mesma. Só que havia vários detalhes para serem acertados e alguns dos principais dessas regras foram já acertadas na COP26. Por exemplo, em relação à redução de emissões, a chamada integridade ambiental. O que é isso? É ter certeza de que nessa transação de crédito de carbono, de fato, haja uma redução das emissões, verificar isso para que não haja aí, digamos, uma fraude nessa questão. Outra coisa que foi acertada é em relação à contabilidade, a transferência das emissões. Quer dizer, se o Brasil, por exemplo, vende créditos de carbono, ele terá que contabilizar nas suas emissões esse crédito que ele vendeu, né? Porque o país que comprou os créditos não vai mais contabilizar essas emissões para ele. Então, o Brasil resistia um pouco, mas era mais uma posição de negociador a aceitar que os países vendedores teriam que assumir essas emissões, mas isso acabou acertado dessa maneira. Outro bode na sala que o Brasil havia colocado era que ele queria poder vender o carbono que o Brasil havia capturado ao longo do período desde o Protocolo de Kyoto em 97 até o Acordo de Paris e logo depois do Acordo de Paris em 2016. Isso, claro, os países desenvolvidos não aceitaram. Falaram, não, você só vai vender os créditos a partir de agora. O que ficou para trás e isso está aceito também na negociação. Por sinal, o Brasil também precisa regular o mercado nacional de carbono. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas que não está andando, não é colocado em votação. E o ministro Joaquim Leite pensa em fazer isso por portaria, uma regulamentação inspirada nas regras internacionais, fazer a regulamentação aqui no Brasil também. Está incluído nesse pacote de negociações um fundo de adaptação para os países que não conseguem reduzir as suas emissões e nem vender créditos de carbono. São países que são vulneráveis à mudança climática e precisam de ajuda, não tem outra forma de se adaptar às mudanças climáticas, então é um fundo para ajudar esses países. E ficou descartado o imposto do carbono, uma ideia defendida por vários analistas, mas foi descartado porque as constituições dos Estados Unidos e da Suíça não permitem impostos internacionais. O Brasil também era contra o imposto do carbono, a indústria brasileira considerava que isso diminuiria a competitividade do Brasil, mas o Brasil nem precisou se opor por causa dessa limitação dos Estados Unidos e da Suíça. O que ainda está em negociação são os setores que ficam fora da meta, como é que eles participam desse mercado. Por quê? Embora o Brasil, por exemplo, seja um país que a sua meta de emissões, de redução de emissões, abarca todos os setores da economia, outros países não. Colocaram as metas apenas para alguns setores e deixaram outros livres. Então, um exemplo é a agricultura da Nova Zelândia. Ela não está dentro da meta da Nova Zelândia de redução de emissões e o que está se negociando é que esses setores que estão fora da meta possam também vender créditos de carbono. Então, a agricultura neozelandesa, por exemplo, poderia capturar mais carbono ou reduzir suas emissões e vender esses créditos também. O enviado do presidente Joe Biden para o clima, John Kerry, se reuniu nessa quarta-feira com o seu equivalente chinês, o Xi Jinping, e eles chegaram a um acordo para cooperar nas reduções de emissões. E Estados Unidos e China são grandes adversários e são também grandes poluidores, os dois maiores poluidores do mundo. Daí a importância desse acordo. Os presidentes Joe Biden e Xi Jinping farão uma reunião virtual na segunda-feira para avançar nesse compromisso. Mas o que já está acertado é que vão cooperar para atingir a meta de uma temperatura no máximo 1,5 grau acima da era pré-industrial, isso até o final deste século. O Brasil já aderiu a esse compromisso, por sinal, e também reduzir as emissões de metano, proteger as florestas
e eliminar gradualmente o uso do carvão. A China é responsável por 27% das emissões de gases do efeito estufa e é, com isso, o primeiro colocado. Se você somar as emissões de todos os países desenvolvidos, mesmo assim, não chega a esse valor que a China emite sozinha. Em segundo lugar, os Estados Unidos com 11%. Depois vem a Índia com 6,6%, União Europeia em quarto lugar com 6,4%, a Indonésia em quinto com 3,4%, a Rússia em sexto com 3,1% e o Brasil está em sétimo lugar em emissões de gases do efeito estufa com 2,8% das emissões mundiais. Grande parte disso, 46%, são as queimadas na Amazônia, né? Também houve um compromisso com relação às emissões de metano. O Brasil já tinha aderido a esse compromisso e agora Estados Unidos e China firmam esse compromisso entre elas. Estados Unidos também já tinha aderido globalmente. E agora esse dado que eu trago é emissões per capita. Por isso que a China não está em primeiro lugar, está em quarto lugar, porque a sua população é muito gigantesca e a gente divide as emissões de metano pela população. Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia em segundo, Japão em terceiro, China em quarto, União Europeia em quinto e o Brasil é o sexto em emissões de metano per capita. São quase 5 toneladas de dióxido de carbono equivalente em metanos. E aí, claro, também por causa da nossa agropecuária. E no consumo de carvão, a China é responsável por mais da metade do consumo de carvão do mundo, 50,5%. A Índia vem em segundo lugar, com 11,3%. Os Estados Unidos em terceiro lugar, 8,5%. A Alemanha em quarto lugar, com 3%. A Rússia em quinto, com 2,7%. O Japão em sexto com 2,5%. E aí o Brasil está lá embaixo nesse ranking, 25º lugar, com apenas 0,3% do consumo de carvão no mundo. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, discursou na plenária da conferência na manhã de quarta-feira. Ele começou falando dos novos compromissos assumidos pelo governo brasileiro, que, na visão dele, credenciaram o Brasil a instar os outros países a fazerem mais concessões também. O Brasil, como ator-chave nas negociações, fez movimentos importantes durante os primeiros dias, anunciando metas climáticas ainda mais ambiciosas. Redução de emissões de 50% até 2030, neutralidade climática até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e apoio à redução global do metano. De forma proativa, demos claros sinais de que o Brasil é parte da solução para superar esse desafio global de redução de emissões. O ministro do Meio Ambiente falou também dos programas executados pelo governo federal. O Brasil é gigante pela própria natureza. Nossa agricultura de baixo carbono já restaurou quase 28 milhões de hectares de pastagens degradadas. Temos 16 milhões de hectares de florestas nativas em recuperação. Temos o maior programa operacional do mundo de biocombustíveis. Nossas energias renováveis contribuem com 84% de nossa matriz elétrica, gerando o recorde de empregos em solar e eólica. E nosso programa de gestão de resíduos sólidos já reduziu 20% o número de lições a céu aberto. Destacamos especialmente o programa Águas Brasileiras, com o objetivo de chegar a 100 milhões de árvores plantadas. Ressaltamos ainda o novo marco do saneamento básico, que abre a oportunidade para o setor privado levar acesso a tratamento de esgoto para mais de 100 milhões de pessoas. Cabe destacar também a incrível transformação do modal logístico para o ferroviário, com 5 mil quilômetros de novos trilhos, representando uma redução de 75% das emissões do transporte de carga. Ressaltando, resultados como esses demonstram a força da atual e real política ambiental brasileira. Mas o governo do Brasil quer mais. Há menos de um mês, lançamos as bases do Programa Nacional de Crescimento Verde, para dar prioridade a iniciativas verdes, sejam elas públicas e privadas, voltadas à redução de emissões, à conservação florestal e ao uso racional de recursos naturais, dessa maneira contribuindo para a geração de empregos verdes. O programa já nasce com recursos dos bancos federais na ordem de 50 bilhões de dólares. O ministro Joaquim Leite falou então dos esforços do governo federal para conter o desmatamento ilegal na Amazônia, que é o ponto mais importante para a comunidade internacional. O desmatamento ainda continua num patamar alto. Ele caiu em julho e agosto em comparação com
com o ano passado, que é uma base muito alta, voltou a subir em setembro e praticamente empatou em outubro. Reconhecemos nossos desafios e trabalhamos para superá-los. Para conter o desmatamento ilegal na Amazônia, o governo dobrou os recursos destinados a agências ambientais federais e promoveu a abertura de concursos para 739 novos agentes ambientais. Além disso, o Ministério da Justiça intensificou as ações de comando e controle, com 700 homens da Força Nacional em campo, que atuam em 23 municípios de forma ostensiva e permanente. O Ministério da Defesa recentemente lançou um inovador e ainda mais preciso sistema de monitoramento de floresta nativa. Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. E para promover o desenvolvimento sustentável da região, criamos o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta Mais, que busca fomentar o mercado de serviços ambientais, reconhecendo e remunerando quem cuida de floresta nativa. O ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, falou então da necessidade dos recursos dos países ricos para financiar projetos de redução e captura de emissões nos países em desenvolvimento. Nessa COP, e mesmo antes de chegarmos aqui, temos trabalhado para alcançarmos resultados positivos na criação de um mercado global de carbono sob o artigo 6. É importante que os países desenvolvidos reconheçam a emergência financeira e mobilizem recursos necessários para atingir os objetivos desejados nessa conferência. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida e esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsável. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil, para que a transformação ocorra de forma inclusiva em cada território ao redor do mundo, prioritariamente em regiões mais vulneráveis em relação a clima e desenvolvimento econômico. As empresas, claro, são a principal fonte de emissões, a atividade econômica que leva à poluição. E mais de 1.000 empresas do mundo todo, precisamente 1.046 empresas, aderiram ao Pacto Global da ONU e se comprometeram a tomar medidas concretas para evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus centígrado em relação à era pré-industrial, ou seja, 250 anos atrás. Entre elas estão 30 empresas brasileiras. Nós vamos ouvir o relato de Carlo Pereira, diretor executivo do Brasil e representante na América Latina do Pacto Global da ONU. Ele fala diretamente de Glasgow. Hoje a gente teve uma marca importante, foi alcançada, que são então mais de 1.000 empresas signatárias do Science Based Targets Initiative, ou seja, a iniciativa de metas baseada na ciência, que escolheram reduzir suas emissões em linha com o aquecimento global de 1,5 graus até o final do século. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque essa iniciativa, que olha então e ajuda empresas no estabelecimento de metas baseada na ciência, ela tinha a opção de você estabelecer metas alinhado aos 2 graus de aquecimento ou a 1,5, que é o desejo. Então a gente passa esse número relevante de 1.000 empresas que têm dezenas de trilhões de dólares de valor de mercado e tem boa parte das emissões globais. A gente está falando de uma parte relevante do PIB mundial, que estão, então, se comprometendo a 1,5, que é o que a gente precisa, é o que a gente deseja, foi o que saiu ali, então, como compromisso em Paris. Então, Paris, Acordo de Paris, tivemos o compromisso de 2, mas com desejo de chegar a 1,5. Aqui na COP26, possivelmente, essa chama será mantida acesa. E os compromissos que foram colocados, eles são sinalizados pelos países, empresas também, sinalizados, eles nos levariam a 1,8. E aí tem especialistas que falam 1,8, alguns conservadores falam 2,4. 1,8 já é algo que em Paris a gente não sonharia, eu diria, mas claro que a gente pode e deve perseguir 1,5. Então, por isso que esse compromisso é muito importante, porque o que a gente tem que lembrar, assim como a gente tem pressionado muito governos em âmbito nacional, a gente tem que também ir para o mesmo caminho para governos subnacionais, ou seja, estados, municípios, mas também empresas,
né? As empresas são as maiores fontes de emissão. Então não adianta só termos centenas e centenas e milhares de empresas ao redor do mundo ou no Brasil. No Brasil são aproximadamente 30 empresas que estão alinhadas com as metas do Science Based Targets, ou seja, não adianta nada a gente ter centenas de empresas no Brasil dizendo que vão reduzir suas emissões pela metade até 2030 e neutralizar até 2050, se isso não for baseado na ciência. O que a gente tem visto aqui na COP, e uma COP com uma participação muito efetiva dos governos estaduais e também da sociedade civil e da juventude, ou juventudes, como os jovens falam, né? Uma vez que eles são bastante plurais e diversos. Então isso que a gente tem visto, Greta, por exemplo, falando não mais blá blá blá, ou a gente tem também a nossa representante dos povos indígenas jovens também, a Chay, ou Amanda Costa, que também representa não só uma ativista climática, mas também representa o movimento negro, né? Então a gente tem que ter a clareza de que a gente precisa entregar. É isso que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também fala. A gente já negociou o que tinha para negociar, a gente já conversou o que tinha que conversar, agora a gente precisa entregar. É na fase da entrega que a gente está. Então, por isso que esse compromisso ele é de suma importância, porque ajuda as empresas no desenho da meta e não só isso. Quando a empresa ela então submete uma meta para esse compromisso, uma equipe externa, independente, vai analisar aquele planejamento e vai dar o ok, se aquilo está alinhado ou não a 1,5, tá? E não só isso, mas vai monitorar anualmente também. Então, por isso, no Brasil, nós, do Pacto Global, com outras instituições liderados aí pelo CDP, estabelecemos então um Observatório 2030, no qual vamos então qualificar esses compromissos públicos que estão sendo colocados no mercado e a gente vai também monitorar. Então, todo ano lançaremos ali uma série de publicações para mostrar como tem sido o avanço das empresas e para mostrar aquelas que estão, de fato, conseguindo fazer e, mais do que isso, mostrar como estão conseguindo fazer para que sirvam de exemplo para outras empresas seguirem. Estabelecer uma meta para 2050, para 2030, é como correr uma maratona, né? Então, a gente sabe dos 42 quilômetros ali, mas é importante, e de novo, para ser sério, tem que mostrar isso, o plano para chegar lá. Ou seja, tem que mostrar o caminho, né? Os 2 metros, os 5 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 20 quilômetros, até chegar nos 42. Então, tem que mostrar um plano de trabalho de como vai atingir isso, né? Então, empresas têm feito isso no Brasil, como a gente pode falar, sem dúvida nenhuma, da EDP no Brasil. Temos também a Ambev, temos Malvi, Klabin, Suzano e várias outras empresas que estão mostrando essa liderança. Empresa líder de mercado no seu segmento e sendo líder também nesse tema e mostrando que é possível fazer e mais do que isso, para empresas brasileiras, isso é muito benéfico por conta da nossa vocação natural, ou seja, uma matriz elétrica e matriz energética limpas comparativamente, né? E então, para a empresa sobreviver, ela precisa se alinhar a essas questões. Mas mais do que isso, tem muita oportunidade colocada. Isso que a gente tem que ter clareza, né? A gente viu aqui na COP vários acordos bilaterais ou multilaterais, mini-acordos, que exigem, então, por exemplo, imposto de fronteira para determinados produtos baseado em carbono. Ou seja, isso é bom para os produtos brasileiros, isso é bom para o mercado brasileiro. Então a gente tem que transformar essa nossa vantagem comparativa em vantagem competitiva. A Associação Brasileira de Desenvolvimento, uma entidade formada por bancos de desenvolvimento, agências de fomento e cooperativas de todo o Brasil, assinou nesta quarta-feira um memorando de entendimento com a ONU e o acordo prevê a colaboração em ações e projetos comuns para acelerar o financiamento para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Nós vamos ouvir agora o Sérgio Guzmão Suchodolski, presidente da associação, que reúne 31 instituições no Brasil.
memorando vai permitir um aprofundamento da cooperação entre as 31 instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras, as federais, as regionais, as estaduais. Estamos falando de bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos públicos com carteira de desenvolvimento, o SEBRAE, a FINEP e as cooperativas de crédito. E elas poderão, então, por meio da BDE, cooperar com as 25 agências da ONU presentes no Brasil, com todo o sistema, inclusive com agências especializadas, aí incluídos o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todas as agências que são custodiantes de objetivos do desenvolvimento sustentável específicas, agências especializadas. Nós estamos no que é chamada a década de ação da Agenda 2030, que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a capilaridade dos associados, instituições financeiras de desenvolvimento da BDE, vai permitir o financiamento de projetos que vão poder ajudar na implementação e a atingir os objetivos e as metas da Agenda 2030. Então, um passo muito importante que vai trazer uma sinergia na mobilização de recursos técnicos e financeiros que vão ajudar no desenvolvimento sustentável do Brasil, com a capacidade técnica das agências especializadas da ONU. Então, uma grande satisfação e um passo importante que nós estamos dando no âmbito subnacional e também federal. Lembrando que o Brasil é signatário e parte e ajudou a desenhar a Agenda 2030 da ONU no ano de 2015, a agenda que traz os 17 ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas. Nesse mesmo ano de 2015 surgiu o Acordo de Paris, que trata das mudanças climáticas. Nós estamos essa semana na segunda semana da COP26 em Glasgow, então o Acordo de Paris que também tem a sua vertente de financiamento climático embutida, onde há um papel relevante para as instituições financeiras de desenvolvimento. Em 2015 também surge a Agenda de Ação de Addis Abeba, na terceira conferência sobre o financiamento ao desenvolvimento, que também toca nas instituições financeiras de desenvolvimento e gera atribuições e um papel relevante para as instituições nacionais, subnacionais no financiamento dessa agenda do desenvolvimento sustentável. Portanto, é um arcabouço de 3 agendas globais relevantes, o Acordo de Paris, a Agenda 2030 e a Agenda do Financiamento ao Desenvolvimento, que estão celebradas sob a égide da Organização das Nações Unidas. O Brasil é parte e, na ponta, as nossas instituições nacionais, subnacionais, regionais, têm um papel muito relevante no financiamento de projetos ligados a essas agendas e que vão trazer, obviamente, melhoria de vida e bem-estar para a população brasileira, haja vista que tocam em temas como saneamento, educação, melhoria de trabalho decente, os temas de gênero, inclusive do empreendedorismo feminino, entre outros temas bastante relevantes, o acesso à água, melhoria de instituições, acesso à justiça. Portanto, uma agenda bastante ampla, necessária e da qual o Brasil faz parte, e justamente os associados da BDE podem dar a sua contribuição por meio de financiamento de projetos e estruturação de projetos também, inclusive de infraestrutura sustentável. Passamos agora ao restante do noticiário internacional. No Chile, a Câmara dos Deputados abriu um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. A votação aprovou a abertura por 78 votos a favor, 67 contra e 3 abstenções. O motivo são as investigações dos Pandora Papers, em outubro, que afirmam que houve uma venda de uma mina chamada Dominga nas Ilhas Virgens Britânicas. A negociação ocorreu nesse paraíso fiscal, um negócio de 152 milhões de dólares em 3 parcelas, e a última parcela só seria paga se o governo chileno não declarasse essa área uma reserva natural. E, na época, o presidente estava no seu primeiro mandato, 2010, 2011, e, de fato, não declarou a área reserva natural. Você sabe, o Sebastián Piñera é um bilionário, tem um patrimônio
calculado em 2,7 bilhões de dólares. Ele nega que tenha feito isso e disse que o impeachment não vai ser aprovado no Senado, se baseia em fatos falsos e, portanto, não tem por que ser aprovado. Pois bem, de fato, no Senado a votação ocorrerá nessa próxima semana e é difícil aprovar lá porque serão necessários 29 votos, ou seja, todos os senadores da oposição e mais 5 senadores do governo. E também por causa do calendário eleitoral. O primeiro turno das eleições para presidente e para o Congresso chileno serão agora no dia 21 de novembro. Então, em seguida, vai mudar o Congresso, vai mudar o presidente e o segundo turno será em dezembro. Essa é a segunda tentativa de impeachment do Sebastián Piñera. A primeira foi no calor daquelas manifestações de 2019, desencadeadas pelo aumento do bilhete do metrô. O presidente enfrenta uma forte rejeição de 79%, segundo as pesquisas. Ele vinha com uma popularidade baixa, tinha melhorado um pouco por causa do sucesso do Chile na vacinação contra a Covid, mas a popularidade caiu de novo por causa das investigações, das revelações do Pandora Papers. Tanto que 68% dos chilenos são a favor do impeachment. E essa eleição que vem aí será marcada por uma polarização entre extrema esquerda e extrema direita, o que não é comum no Chile. O candidato do presidente Piñera está em quarto lugar com apenas 10%. Quem disputa a liderança é o candidato de extrema esquerda, Gabriel Boric, e o candidato de extrema direita, José Antônio Kast. Na Etiópia, os dois principais grupos rebeldes que lutam contra o governo federal estão avançando em direção à capital, Addis Abeba. Eles estão a cerca de 300 quilômetros de Addis Abeba e o primeiro-ministro Abiy Ahmed convocou os residentes da capital a lutar para o que ele chamou de uma guerra existencial, lutar até a morte para defender o governo central e a integridade do país. Na verdade, há um ano começou esse conflito com uma declaração de independência lá na província do Tigré e o governo federal enviou tropas para reprimir esse movimento de independência, recebeu a ajuda do país vizinho, a Eritreia, e mesmo assim os guerrilheiros combatentes tigrinos dessa etnia tigrina reagiram, conseguiram mudar a correlação de forças, foram rechaçando as forças etíopes e eritreias e avançando em direção à capital, receberam o apoio dos oromos, que são o principal grupo étnico da Etiópia, e estão avançando. Eu estive 3 vezes na Etiópia em 2019, a situação era completamente diferente, com o Abiy Ahmed, que tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz por ter feito a paz com a Eritreia, justamente, estava ali com um programa de privatizações, de reformas, liberalização da economia, e a situação se degringolou completamente. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.